A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 3 da revista Conectar, revista da editora Betel. E eu julgo que essa lição é uma das mais importantes, tá, desse trimestre, porque vai tratar dos títulos de Jesus. E o título da nossa lição, parece redundante, é Conhecendo os Títulos de Jesus. Sendo assim, há muito conhecimento nesta aula, amém? Esse assunto ele está dentro do campo da teologia sistemática, mais especificamente em cristologia, tá? E aí eu estou utilizando essa teologia sistemática pentecostal, tá? Eu procuro utilizar as literaturas pentecostais, não que outras literaturas não são úteis, mas como eu sou pentecostal, assembleiano, eu prefiro utilizar a nossa literatura, ok? Mas não impede uma pesquisa, algo do tipo. Enfim, é questão de gosto e uma questão mesmo de eu gostar da nossa teologia. Existe teologia no meio pentecostal, amém? E o que nós estamos fazendo aqui nesta lição é teologia, amém? E teologia boa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se isso for útil a você, né, você pode dar um like, né, pode deixar seu comentário e isso ajuda o canal, né, a crescer, tá bom? E outros irmãos terem acesso. Primeiro ponto é nossa introdução, tá? Que revela ou ela traz os títulos, né? Os títulos eles revelam três aspectos. O primeiro aspecto é o caráter de Cristo. O segundo aspecto é a sua missão. E o terceiro aspecto, a sua messianidade. Tudo isso nós vamos ver ao longo da lição, tá? E aí, na teologia sistemática, em cristologia, traz que há pelo menos 300 títulos, né, relacionados à pessoa do Senhor Jesus, ok? Primeiro ponto, vamos trabalhar a questão do Jesus Cristo. E aqui nós temos que nos ater que há um nome próprio e há um título envolvido nessa questão de Jesus Cristo. O nome próprio, Jesus, tá? E mais aliado, né, ou concatenado, o título, né, Cristo. E esse Cristo é a questão do ungido, tá? Nós vamos ver isso ao longo da lição. O ofício, né, que esse nome traz, né, Jesus Cristo, ele traz exatamente no ofício do ungido que no Antigo Testamento era o sumo sacerdote, era o rei, era o profeta, e tudo isso nós vamos presenciar na pessoa do Senhor Jesus. Ainda dentro dessa introdução, nós temos que nos ater aos evangelhos sinóticos. E aí, quem são os evangelhos sinóticos? Nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas. Para isso, a gente precisa entender o público-alvo, qual é como que é apresentado o Senhor Jesus nesses evangelhos, tá? Aqui não está o evangelho de João, porque João não é sinótico, ou seja, eles não são idênticos, né? Não se parece, tá? Porque o evangelho de João nós vamos tratar no tópico 3. Mas aqui nós vamos trabalhar dentro desses três evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Jesus segundo Mateus, ele traz o seguinte, o público-alvo. Para quem que Mateus está falando? Mateus está falando para os judeus. Mateus, ele tem uma mensagem para os judeus. Como? Apresentar esse Senhor Jesus aos judeus. E como ele apresenta? Ele apresenta o Senhor Jesus como rei, sumo sacerdote, como Messias, aquele que viria para resolver a questão da opressão a qual Israel passava. Não uma questão política, mas sim uma questão espiritual para, consequentemente, ter uma resolução da questão política. Então, primeiro resolver a questão espiritual e depois a questão política. Já Marcos apresenta, e nós estamos estudando na lição dos adultos, da Betel Adulto, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Marcos. E Marcos, ele tem um público-alvo. Qual é o público-alvo? Ele apresenta, ele faz esse direcionamento para os romanos.
E os romanos, eles têm uma visão para alguém importante. E aí o Marcos apresenta o Senhor Jesus como servo sofredor. Como que é isso? Bom, para o romano, ter alguém que luta as batalhas, que assume posições de combate, que é um político exímio, que é alguém importante, que traz benefício para o império, essa pessoa é digna de honra, essa pessoa é digna de ser admirada. Então, para o romano, a pessoa que trabalha em prol do império é alguém muito importante. Por isso que o Evangelho de Marcos começa como parece um filme de ação, é o Senhor curando, é o Senhor fazendo inúmeras coisas, servindo. Então, essa é a proposta do Evangelho de Marcos. E aqui nós estamos dentro dos títulos, tá? Nós estamos nos atendo àquilo a qual ele está fazendo. Por que que ele carrega certos títulos, certos nomes? Por quê? Porque ele tem uma ação. Já Lucas, ele apresenta o Senhor Jesus para os gregos, ele quer, o seu público-alvo é os gregos. E de que forma que ele vai apresentar o Senhor Jesus como o homem perfeito? Por quê? Porque para o grego, o grego, ele dá muita importância a um homem íntegro, a um homem virtuoso, um homem perfeito. Os irmãos podem trazer para os seus alunos uma lembrança como que se dava a arte grega, quando apresentava o homem. Sempre corpos esbeltas, né? Corpos bem definidos, perfeitos, mas não somente a estética perfeita, mas o caráter, mas a questão das virtudes. Por isso, Lucas, que é um grego, apresenta a seus compatriotas o Senhor Jesus dessa forma, como um homem perfeito. E isso nós vamos ver ao longo da lição. Tá? Então essa é uma introdução importantíssima, por isso que eu digo que essa aula é uma das mais importantes para os nossos jovens durante esse trimestre. O tópico 1 diz o seguinte, ó, Jesus, o Messias. Primeira coisa, as falsas expectativas dos judeus. Para os judeus, o Messias, o libertador, ele é uma pessoa que é política, é forte, tem todo um arcabouço humano, com títulos humanos, com um poderio humano. E para eles, aceitar que o filho de um carpinteiro é o Messias, não dá. Para eles isso não cola, não vai, eles não engolem isso. Então, por quê? Porque eles estão sempre envolvidos em questões políticas e o contexto social a qual Israel estava quando o Senhor chega, quando o nosso Senhor Jesus é encarnado, é um momento de opressão de uma nação, no caso os romanos, oprimindo, ou seja, agora Israel estava sob o domínio romano. E para eles, o que precisava era o que estava aos seus olhos, o que? Ser liberto politicamente da mão dos romanos, dos estrangeiros, dos gentis, né? Ou seja, a visão do judeu, a expectativa do judeu é uma expectativa falsa. E aí tem o erro interpretativo da profecia, porque eles fecham os olhos para o que está na palavra de Deus, especialmente o livro do profeta Isaías, eles se esquivam disso até os dias de hoje, tá? Muitos rabinos, eles evitam entrar ou falar sobre o livro de Isaías, porque vai exatamente contra aquilo que eles pensam sobre o Messias. E aqui há um erro interpretativo da profecia, eles interpretam a profecia sob uma expectativa falsa, que há um Messias humano, e eles vão ser enganados mais à frente exatamente nisso. O anticristo irá enganar eles exatamente nesse ponto, porque eles acham que é uma pessoa importante, um homem, sabe, um político. Outra coisa é a perca da posição sacerdotal. O Senhor Jesus, ele veio para os judeus para estabelecer uma nação sacerdotal. E assim, mediante essa nação, todas as outras nações do mundo serem alcançadas
pelo Evangelho. Como Israel rejeita, nós, os gentis, assumimos, nós abraçamos essa fé, abraçamos a causa. E o Senhor Jesus estabeleceu a igreja como o sacerdócio, com o sacerdócio para a humanidade. Então, muito importante essa informação, tá? Os judeus perderam a sua posição sacerdotal, o Senhor estabeleceu a sua igreja e nós assumimos a posição sacerdotal. E qual é a nossa função? Divulgar o evangelho do reino a toda a humanidade, ok? Outro ponto importante é o espiritual precede o material. A proposta do Senhor Jesus é exatamente isso, olha, eu vim primeiro resolver as questões espirituais, mas vocês estão esperando uma questão material, a visão de vocês é terrena, vocês estão aterrados. Então, João 1,11 diz o seguinte, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas nós o recebemos, a igreja recebeu, tá? Então, a visão deles é uma visão material, materialista, sendo que o Senhor veio primeiro restaurar a questão espiritual e em seguida, com certeza, a questão material viria. E aí Mateus 6,33 diz o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro o espiritual, depois o material. Mas Israel não entendeu essa parte. Vamos ver isso mais adiante? O tópico 1.1 diz o seguinte, o Messias no Antigo Testamento. Bom, o primeiro ponto é, essa expressão Messias, lá no hebraico, é Machia. E essa expressão, ela significa ungido, ela significa aquele que é derramado o azeite. E nós falamos lá no início, né, na nossa introdução, e aqui tem novamente, como que se dava isso no Antigo Testamento? Se dava com os sacerdotes, o sumo sacerdote, o sacerdote, os reis e alguns profetas eram ungidos, tá? Não todos, mas a unção, o óleo que descia sobre aqueles que eram separados para uma determinada posição ou função, se dava dentro dessa classe, tá? Sacerdotal, a questão política, no caso do rei, e na questão mesmo dos profetas. Mas, agora, esse Messias é o Messias que vem para resolver toda uma questão. E essa questão envolve a expectativa judaica, mais uma vez, como a gente falou, né? A expectativa deles é uma expectativa escatológica, ou seja, para o fim das coisas. Nós também pensamos dessa forma, numa questão escatológica, mas para nós o Messias já veio, o Senhor Jesus veio, tá? Ele, o desenrolar de todo esse processo no plano divino ainda está em andamento, porém, para nós, o Messias já veio, o Senhor Jesus já veio. Para eles, não, ainda virá, é uma questão escatológica para o tempo do fim. Mas nós entendemos que eles vão compreender isso quando tiverem encurralado ali na questão, na batalha do Armagedon, tá? Mas isso é escatologia, mas o assunto requer isso, tá? Então, na visão deles, eles têm uma expectativa escatológica, o Messias virá no fim das coisas, e isso vai acontecer, mas o Messias já veio, tá bom? Outra coisa, eles têm uma esperança política, como já falamos, tá? E eles têm uma compreensão equivocada do reino. Para eles, o reino é simplesmente o material. É Israel tornar uma nação pujante, uma nação que agora tem aquele que domina tudo. Só que não é bem assim. Romanos 14,17 diz o seguinte, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, a alegria no Espírito Santo. Então, para o judeu, ele tem uma ideia que é tudo terreno, material, político, e não. O reino de Deus, ele é muito mais do que isso, tá? Ele vai além da questão material, tá bom? Então, nós fechamos o tópico 1.1 dessa maneira, tá? Sobre essa expectativa falsa e também a questão da expressão Messias, tá? O Machia ou ungido de Deus. O tópico 1.2 diz o seguinte, o Messias no Novo Testamento. Bom,
primeiro ponto aqui é encontrar alguns aspectos do Senhor Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, a declaração profética. Essa declaração profética, ela é importante nós atentarmos para ela, porque é como a palavra de Deus mostra e traz a presença do Messias, a presença do Senhor Jesus, já em um período da nova aliança, vamos colocar assim, ok? E para isso a gente precisa entender que a palavra de Deus traz exatamente isso, né? Na questão da declaração profética, nós podemos ver em João 1,33, observe só essa leitura. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? O Senhor Jesus. E aí ele fecha mais à frente assim, ó. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Nós estamos tendo uma declaração do profeta João Batista. Nós estamos tendo um ponto importantíssimo, porque é o último profeta que está dizendo, olha, o Messias já chegou, é o Filho de Deus, é ele, está aí. Ele não é o precursor, João Batista não é o precursor, mas agora ele está numa declaração profética, declarando, proclamando que o Filho de Deus já chegou. Outro ponto importante é a declaração paterna. Lá no batismo do Senhor Jesus, quando João Batista vai batizar o Senhor Jesus, há uma declaração paterna, o próprio Deus fazendo uma declaração que aquele era o Filho de Deus. E aí nós encontramos lá em Lucas 4,18, né, aquela expressão, né, que o nosso Deus faz, né? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E aí nós temos a voz do céu, Pai falando, nós temos o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus, e nós temos o próprio Senhor Jesus, ou seja, a Trindade Santa está ali, ok? Então, nós temos esse ponto na declaração paterna, o próprio Deus, e isso foi ouvido pelos discípulos, ok? Isso foi ouvido pelos discípulos, porque mais à frente, quando o Senhor indaga Pedro, com relação a quem que as pessoas pensavam que ele era, e Pedro fala assim, olha, tu és o Cordeiro de Deus, tu és o Filho de Deus, e ele faz uma declaração, e aí o Senhor Jesus, olha, bem-aventurado és tu, porque não foi tu que revelou, foi o próprio Deus que te revelou isso, ou seja, os discípulos viram, presenciaram essa declaração paterna do nosso Deus, ok? A autoproclamação com o livro messiânico, ou seja, o livro do profeta Isaías, quando o Senhor Jesus ele entra na sinagoga e o assistente dá o livro do profeta Isaías e ele lê, né, hoje para nós, na nossa Bíblia, o capítulo 61 de Isaías, que vai falar exatamente isso, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar, para trazer. Ou seja, nós temos aqui uma autoproclamação, o próprio Senhor Jesus. E quando ele termina, o texto diz, lá mais à frente, que ele senta, né? Ele senta e todos olham para ele atônitos, né? E ele diz, e hoje se cumpriu esta profecia. Ou seja, ele se autoproclama, eu sou o Filho de Deus, eu vim para resolver as questões, acreditem. Só que os judeus não creram, ok? Outro ponto importante é a confissão do discípulo Pedro, como nós falamos, né? O Senhor indaga, quem que eles pensam que eu sou, né? Quem que eles dizem que eu sou, né? E aí o Pedro, tu é o Filho do Deus vivo. Então, no Novo Testamento, há alguns pontos importantes que fecham essa afirmativa do Messias, ok? Do Filho de Deus, do ungido de Deus. O tópico 2 diz o seguinte, Jesus, o Filho do Homem. Aqui nós temos que nos ater uma questão importante, porque essa expressão Filho do Homem,
ela ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento, ok? E ela está presente nos evangelhos, tá? Tanto em Mateus como em Lucas, ela está presente e aí eu acabei de citar que é mais de 80 vezes no Novo Testamento. Primeira coisa, nós precisamos dividir para entendermos essa expressão, sobre a questão da humilhação. Ele traz uma referência de humilhação e uma referência de exaltação. Em alguns momentos, o Senhor ele se coloca numa posição de humilhação, um homem, né? Alguém frágil, alguém suscetível às questões da dinâmica humana. Por exemplo, olha, ele não tinha morada, né? O filho do homem não tem, os pássaros têm, as raposas têm onde morar, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, não tinha morada permanente na terra. Outro ponto dentro dessa referência da humilhação está a questão de que muito sofreu, né? Ou seja, todo o sofrimento a qual o Senhor Jesus passou na sua humanidade, tá? Foi traído, né? Foi preso, foi morto e sepultado. Todas essas questões são inerentes à dinâmica humana, porém, na situação de Jesus, foi algo muito mais complexo, porque envolveu uma crueldade que é absurda dentro de um entendimento de um castigo injusto, né, na questão dos homens, o que os homens fizeram, mas estava dentro do plano de Deus. Lá em Isaías 53, o próprio Deus o fez, o quis assim, né? Agradou moê-lo, ok? O outro ponto de referência, quando nós falamos do Filho do Homem, é a questão da exaltação. E nessa questão da exaltação, nós vemos declarações que o Filho do Homem, ele ressuscitará e ressuscitou, que o Filho do Homem voltará em grande glória junto com seus anjos, o próprio Senhor declarando isso, que o Filho do Homem se assentará no trono, né, para julgar as nações, que o Filho do Homem vai estar chegando a hora que o Filho do Homem será entregue à mão dos pecadores, será preso, né, que o Filho do Homem será morto, que o Filho do Homem será sepultado. Ou seja, mas ressuscitará. Nós temos essas questões que envolvem esses dois aspectos, tá bom? Então, primeiro exaltação, depois primeiro humilhação e depois exaltação. No slide que eu vou deixar logo após terminar essa live, eu vou deixar o slide com o link para os irmãos baixarem, eu estou deixando algumas referências, tá? Com relação onde que se encontra as referências em relação à humilhação e à exaltação quando nós tratamos do Filho do Homem, ok? O 2.1 diz o seguinte, o Filho do Homem na história. Aqui para tudo agora. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando nós falamos do Filho do Homem na história, nós não estamos falando do Jesus histórico. Como que é isso? O Jesus histórico é muito utilizado nas universidades liberais, de teologia liberal, de história também, que esse Jesus histórico, ele é visto como um ser humano legal, alguém importante na história, alguém que teve um grau de importância, mas ele não é o Filho de Deus, tá? Então, o Jesus histórico não é o nosso Jesus, tá bom? O Jesus histórico é uma visão liberal de que ele só foi um homem importante, tá? De pé e de igualdade com outras pessoas, como Buda, de pé em igualdade com Maomé e outros, né, líderes de religião. O Senhor Jesus não é líder de religião, tá? Ele é o fundamento da igreja, do cristianismo, ok? Sendo assim, o nosso Jesus, ele é o dono da história, é diferente. Ele muda a história. A partir dele, tudo muda. A partir dele, os tempos foram mudados. Existe o antes e existe o depois dele. Antes e depois. O nosso Senhor Jesus, ele é o dono da história, é o Senhor da história. Então, ele não é um Jesus histórico, tá bom? Não, para nós cremos que ele é o Filho de Deus e ele é o dono da história. E nós vamos ver essa importância no tópico 3, tá? Vamos lá. Cumprimento das profecias. Aqui nós temos que nos atentar
ainda dentro dessa questão do Filho do Homem, nós temos que nos atentar às profecias. E aqui os irmãos podem observar Mateus 26, 64, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Essa declaração do Senhor Jesus, quando o prenderam, é muito importante, porque essa declaração é a declaração que está exatamente lá em Daniel 7,13, que diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, Deus, e foi apresentado diante dele. Então, quando o Senhor Jesus foi preso, ele faz essa declaração, ele declara a questão profética que já estava lá, ó, no livro do profeta Daniel, quando Daniel já havia profetizado isso, e o Senhor reafirma isso, olha, lá como Daniel falou, que o Filho do Homem se apresenta diante do ancião de dias, que é Deus, né, que vem sobre as nuvens, esse sou eu e tu verás. E ele diz, ó, e vocês o verão. Então, nós estamos dentro de um entendimento com relação ao Filho do Homem, ok? Espero que isso ajude os irmãos, tá bom? O tópico 2.2 diz o seguinte, a missão do Filho do Homem. Bom, essa questão da missão, ela envolve qual o objetivo dele ter vindo? Por que ele veio? A sua missão é para que mesmo? E aí nós encontramos em Lucas 19:10 o seguinte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Aqui, meus irmãos, nós temos que nos atentar às duas palavras aqui, ó, buscar e salvar. Esses dois verbos, eles resume o objetivo a qual cabe ao Senhor Jesus ter vindo. E para isso a gente precisa entender essas palavrinhas, tá? Vamos lá? Deixa eu trazer para vocês aqui. Tá errado ali esse primeiro quadradinho, que é a questão aqui, ó, H5627. Esse H é hebraico, tá bom? Então eu errei aqui. Na realidade é G de grego, tá? O G de grego, tá bom? Então é G5627, que é o código strong dessa palavra no original, tá? A palavra buscar no original lá é zetel, tá? Zetel é a palavra que envolve o buscar. E ela tem um significado que é procurar a fim de encontrar, requerer, exigir. Ou seja, é aquele que veio com autoridade e ele vem requerendo mesmo. Ele vem, olha, eu exijo, eu quero as minhas ovelhas. As minhas ovelhas são minhas e ninguém toma, está sob a minha guarda. Então, nós temos essa questão que envolve exatamente o objetivo da missão. A outra palavra, né, que define o objetivo da missão do Senhor Jesus é salvar. E lá no grego, né, a palavra no dicionário Strong, ela está definida com o código G de grego, 5658, que é sozo. Essa palavra sozo é salvar, e ela significa resgatar do perigo ou destruição. Se ele não nos salvar, seremos destruídos. Se ele não nos salvar, estaremos passivos de perigos. Então, essas duas palavras definem exatamente o objetivo a qual o Senhor Jesus veio, por que ele veio. E aí é a nossa condição. Qual é a condição da humanidade? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor Jesus ele veio buscar para salvar e assim restabelecer a nossa comunhão com Deus, porque é uma comunhão que foi quebrada desde o Éden. Então, uma herança adâmica que foi quebrada, mas com o Senhor Jesus ela é restaurada. Então, se nós temos isso, temos que nos atentar
para esse objetivo. Primeiro, o objetivo, ele veio buscar e salvar. De quê? Da separação a qual nós nos encontrávamos e muitos se encontram de Deus, ok? Espero que isso fique claro para os irmãos. O tópico 3 diz o seguinte: Jesus, o Filho de Deus. Agora, nós vamos nos ater, saímos dos evangelhos sinóticos e vamos agora para o evangelho de João, que diferencia dos demais, né? Porque nos sinóticos nós temos a apresentação do Senhor Jesus sob uma perspectiva humana mesmo, tá? É rei, é o servo sofredor, aquele que assume posições. Nós temos também a questão do Senhor Jesus sendo colocado como um sacerdote, ou seja, o homem perfeito. Agora nós saímos dessa questão do Senhor Jesus como um ser humano e vamos nos ater aos títulos humanos, ok? E nós vamos nos ater agora ao título divino a qual o Senhor Jesus possui, tá bom? E para isso a gente precisa passar pelo Evangelho de João, do Senhor Jesus segundo João. Primeiro, público-alvo. O público-alvo que João busca chegar, comunicar, é toda a humanidade. Agora, ele não está falando mais para judeu, não está falando somente para judeus, somente para romanos, somente para gregos, não. Ele está falando para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é para o mundo inteiro. Então, esse evangelho a qual João escreve, agora ele escreve para toda a humanidade. E como que ele apresenta o Senhor Jesus para a humanidade? Como divino, como Filho de Deus. Deixa eu só tomar uma aguinha. Como Filho de Deus. Então nós temos essa perspectiva, tá bom? Público-alvo, toda a humanidade, e como que ele é apresentado? Como divino, como Deus, tá bom? 3.1 diz o seguinte: João e o verbo pré-existente. É impossível estudarmos cristologia sem falar da pré-existência do Senhor Jesus, tá? Se fosse um homem comum, pronto, a gente já tinha terminado, tá ok. Mas a pré-existência cabe a ele porque ele é Deus. E se ele é Deus, existe todo um conhecimento antes daquilo que nós o conhecemos e além daquilo que nós conhecemos, que é o plano natural, tá bom? E para isso a gente precisa nos atentar para alguns fatores, tá? E eu coloquei no slide, na parte que eu vou disponibilizar para os irmãos, o seguinte: a pré-existência do Senhor Jesus é um dos fatores que diferenciam Jesus, o Filho de Deus, do Jesus histórico, ok? E este último exclui a divindade, o nascimento virginal e a ressurreição. Exatamente isso. No Jesus histórico, os teólogos liberais, historiadores liberais, eles levam para uma questão humanística e eles vão excluir, olha, esse Jesus aí, ó, ele não nasceu de uma virgem, né? Não foi um nascimento virginal. Olha, ele não é filho de Deus. Olha, ele não ressuscitou. Então, eles excluem toda a questão da divindade do Senhor Jesus. Agora não, nós estamos falando do dono da história, do Senhor da história, tá? E para isso nós precisamos nos atentar a essa questão do verbo, tá? Do verbo pré-existente, a qual João faz essa apresentação. E aí há alguns significados importantes para nosso entendimento. Primeiro, a palavra verbo, no grego é logos, tá? Que significa a palavra, tá? A palavra. E aí João 1 diz o seguinte: no princípio era a palavra, traduzida, tá bom? E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Isso, ok, nós compreendemos. Agora, observe que essa palavra também, no meio dos gregos, era utilizada com outro significado, com uma outra forma, ou um significado a mais. Não agora numa questão linguística, né? Nós estamos falando logos, palavra, mas agora sob uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? Por exemplo, Heráclito,
que foi um filósofo que viveu 600 anos antes de Cristo, ele define a palavra logos, e aí quando eu falo define é porque está escrito, tá bom? Mas ele definiu a palavra logos como motivo ou causa. E o que é isso? De todas as coisas. Essa palavra logos, ela define o motivo ou a causa de todas as coisas, sendo a causa que explica o anseio existencial humano, tão discutido pela filosofia. Heráclito, ele traz exatamente essa ideia de, olha, essa palavra logos, ela vai muito além de um simples significado linguístico, mas ela vai nos levar a uma reflexão sobre o motivo, sobre a causa das coisas existirem. E aí, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. O João, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz isso. De que forma? João 1,3, ele fala assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Causa, motivo, ou seja, nosso entendimento, aquilo que nos satisfaz, que acalenta a nossa mente em relação à existência do todo, ela é fechada, ela é concluída em quem? No Logos, na palavra, no Senhor Jesus, o Verbo, ok? Então, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é a causa, Ele é o motivo, foi tudo feito por Ele. Tem outra explicação melhor? Eu me satisfaço com isso, porque a palavra de Deus, junto e alguns irmãos podem... ficam resistentes, sabe, contra a filosofia, não, e eu não tenho esse problema, tá? Eu fico com meu pé no chão, gosto de filosofia e não levo ela como a verdade absoluta. Para mim, a verdade absoluta é a palavra de Deus, mas eu não posso fechar meus olhos como alguém que estuda a palavra de Deus, que tem alunos, eu não posso fechar meus olhos para todo um conhecimento que está à nossa disposição. Amém? Então, sinto muito se algum irmão... eu já tive isso, sabe? Irmãos que ficam, filosofia, coisa de filósofo. Não, eu estou apenas trazendo um conhecimento em relação ao momento a qual o Espírito Santo inspira o apóstolo João, um momento de grande... ascensão e visibilidade da questão grega, e aí nós vemos essa conexão, tá? Para explicar quem é o Verbo, esse Senhor Jesus. Amém? E o 3.2 diz o seguinte, o grande eu sou. Agora é importante, isso aqui é muito lindo. Por quê? Eu trouxe aí a palavra no Antigo Testamento, e aí está o H de hebraico, 1961, que é o código Strong, do dicionário Strong, tá? A palavra é Hayah. Essa palavra é eu sou. Então, uma palavrinha já define o eu sou. E aqui nós temos que nos atentar que essa palavra ela tem o seguinte significado: tornar-se, vir a existir. E aí também existe uma outra expressão, eu serei o que serei. Notaram que é uma questão de uma garantia futurística do futuro? Olha, é como se alguém estivesse numa caminhada e aí alguém chega e dá todas as garantias. Ó, eu serei contigo. Eu vou existir na tua vida. Eu vou cuidar de ti nessa jornada. Eu vou me tornar o que tu precisar. É lindo? Muito lindo. Então, a promessa e solução do Senhor nessa dinâmica humana. Isso é importante. E observe isso no Antigo Testamento com relação a como que o Senhor se apresenta, os títulos que o Senhor se apresenta. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Está vendo? Futuro. Olha, o Senhor proverá. Não foi o que Abraão, Isaac está ali subindo, né, o monte. Pai, nós temos a lenha, está tudo certinho. Fogo a gente tem, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão responde, o Senhor proverá. Jeová Jireh, ele vai prover. O Jeová Jireh, ele é a provisão, a nossa provisão. Vai tranquilo, continua no caminho, porque ele garante a provisão.
Jeová Rafá, o Senhor que sara, né? Olha, o Senhor vai sarar, tem cura. Não é isso que nós cremos, que o Senhor cura? Ou quantos de nós não já foi curado com uma ação miraculosa do nosso Deus? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Vai ter luta? Vai. Mas a bandeira vai ser alvorada, ó, porque vai ter vitória. Então, nós estamos diante de um conhecimento maravilhoso e nós temos que pegar isso para nós, sabe? Não só por uma questão intelectual, mas pegar isso como uma questão de fé, de crer nisso, de ver o quanto esse Deus é lindo, do quanto Ele cuida da gente, do quanto Ele se apresenta para nós como como um socorro, como alguém que está junto. Importante. E olha só, Jeová chamar, o Senhor está presente. Então, são títulos a qual no Antigo Testamento se dá, e títulos importantíssimos, porque garantem uma viagem segura. E nós queremos viagem segura. É por isso que nós louvamos esse Deus, porque Ele é lindo e Ele mostra coisas maravilhosas na sua palavra e nós temos que pegar isso, sabe? E agora, ó, vamos entregar para os nossos alunos, tá? Que a fé de muitos sejam reavivadas ali, que muitos sejam renovados, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, o Senhor, a tua obra. Aviva o teu povo. E isso nós vamos fazer, estamos fazendo, amém? E aí, ó, vamos na questão do Novo Testamento. Essa palavra, ela já não é única, tá? Aqui, ó, é uma palavra que é uma expressão que se resume apenas em uma palavra, hayav. Só que agora não, ó, agora já é grego, tá bom? No Novo Testamento. E o Senhor, ele se apresenta como eu sou, o Senhor Jesus. Muitas das vezes ele se declarou, eu sou. E essa palavra, ela se divide em duas palavras, tá? G do grego, tá? Dicionário Strong, 1473 é o código. No grego, a palavra eu é ego, tá? Eu, ego. E aí a outra palavra, né, que é a questão do ser, do verbo ser, ou o sou, ela é eimi, que é do G, né, grego, 1510, que é o código. Eu sou, e ela também pode variar para eu posso existir, tá? Eu existirei, eu sou, né? Então, tudo isso nós vemos no Novo Testamento. E o Senhor Jesus se apresentando dessa forma. Como? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele está falando, eu sou a solução para a morte. Eu sou o pão da vida. Eu vou saciar, eu posso saciar a fome do homem, a fome espiritual do homem. Eu sou a luz do mundo. Eu tiro o homem das trevas e eu coloco em luz. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Não tem ninguém antes e não haverá depois. Ou seja, o Senhor se coloca em uma posição, eu sou, é uma garantia. E essa garantia é exatamente isso, ó, a dinâmica humana, como ele interage na dinâmica humana. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado os irmãos, tá bom? Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm participado, dando força aqui para a gente, orando por nós, porque nós precisamos, tá? Eu preciso de oração. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com a gente, falando, né? Comunicando, deixando comentário, então isso é muito gratificante, tá bom, meus irmãos? Eu encerro aqui essa live e eu quero propor para os irmãos que toda a quinta-feira a gente faça essa live, tá? À noite, de forma a contribuir para os irmãos, tá? Espero que fique bom para os irmãos. Para mim é uma solução, tá bom? Que o Espírito Santo use a sua mente, encha a sua boca, que ele te use de maneira sobrenatural nessa sua aula, que sua turma seja impactada, saia com seus corações cheios, sabe, retumbantes de saber do Deus que nós temos, dos títulos que são em quê? São títulos para nos beneficiar. Ele é tudo isso em prol da